seja bem-vindo ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou a Renata Cordeiro e hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre a gestão do lixo aqui na nossa cidade. O município do Rio produz 9.000 toneladas de lixo por dia. E desse número, 60% são resíduos domésticos, ou seja, o que eu e você geramos em nossas casas. É muita coisa, não é não? Bom, mesmo com os programas de coleta seletiva, a cidade ainda enfrenta muitos desafios para melhorar o tratamento e o recolhimento de tanto lixo. E para falar sobre esse assunto, é claro, eu recebo um entrevistado e hoje é o dia do Rodrigo Oliveira fazer parte desse nosso bate-papo, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre essa questão do lixo. Ele é embaixador do Instituto do Lixo Zero no Rio de Janeiro. Seja muitíssimo bem-vindo, Rodrigo, ao nosso programa. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Renata. Então vamos começar esse bate-papo aí super importante para a nossa cidade. Nós sempre ouvimos muito sobre uma questão assim de reduzir o lixo, de tratar melhor o lixo, inclusive de zerar essa produção do lixo, né, quando isso é possível. Nós temos aqui na cidade alguns programas que estão voltados para essa questão da reciclagem, mas é possível reduzir ainda mais o lixo que nós produzimos? Bem, é totalmente possível, né? Ainda mais quando a gente consegue entender o que é o lixo. Eu vou pedir permissão para você para a gente explicar o que é o lixo. O lixo é a mistura de vários resíduos que, quando eles são dispostos no mesmo lugar ou de maneira desorganizada, ele perde o valor daquele recurso natural. Então, quando nós entendemos que a mistura de vários resíduos resulta no lixo, a gente tem que interromper esse fluxo de misturar e destinar tudo junto para poder fazer essa redução. Então, sim, de cara eu já digo que é possível, sim, é muito possível. E a cidade do Rio hoje, ela produz, como eu já disse aí, 9.000 toneladas de lixo. É coisa que a gente não consegue nem imaginar o quanto dá isso, né, assim, efetivamente. Atualmente, são 122 bairros aqui na cidade que são atendidos com aqueles programas de coleta seletiva. Isso é o suficiente ou a gente precisa ampliar esse número? É, é, esses números são importantes, eles são alarmantes, né? Eu gostaria de iniciar aqui esse assunto dizendo que o trabalho da Conlurb é um trabalho essencial e muito importante para a nossa cidade. A Conlurb aí vem das suas atividades desde os anos de 1800, aí, quando foi inaugurada, quando foi concebida, né? E só que o modelo de destinação dos resíduos ele permanece o mesmo. Então, é sempre do consumo para a destinação. Então, tudo que nós adquirimos, consumimos, eles são linearmente enviados para a destinação. Seja em aterros controlados, sim, que nós usamos aqui no Rio de Janeiro, que a Conlurb faz uso deles, né? Só que a gente precisa assim, rever esse conceito, porque de tudo que nós consumimos, como eu falei, quando nós misturamos esses resíduos, né, que têm valor, eles acabam se tornando lixo e são destinados para o aterro sanitário. Então, assim, quanto maior é a quantidade de lixo que a gente gera, assim, a gente tem que dar um passo atrás e rever como que esses resíduos chegaram à minha mão, como se deu o consumo e como eu faço o pós-consumo dele para fazer a correta destinação. Ou seja, o lixo é quando a gente pega todo tipo de produto e mistura e assim esse produto perde valor. A partir do momento em que nós realizamos uma coleta seletiva, quando eu, você e as pessoas aí de casa separam o seu lixo, nós temos verdadeiras preciosidades, não é isso? É dinheiro. Então, assim, às vezes a gente pergunta assim, quem joga dinheiro fora? Fora. Então, diariamente nós jogamos muito dinheiro fora. Nós pegamos nosso dinheiro, recursos naturais e colocamos na porta das nossas casas e aquilo é destinado para aterro sanitário. Tá? Então, assim, para a gente ter noção da importância, né, que você falou dos números da reciclagem, hoje, assim, em números nacionais, o Brasil recicla na faixa de 3% de todo o lixo que é gerado. É muito pouco.
Então, alguns pontos importantes que a gente pode saber que pode contribuir com a melhora desse número é o correto encaminhamento, mas também a separação correta nos domicílios. Você citou aí que 60% dos resíduos do lixo gerado, né, vamos falar de lixo, 60% do lixo gerado é lixo domiciliar. Então, ainda mais em momento de pandemia, que muitas atividades elas passaram a ser executadas em home office, né? Então, assim, nós trouxemos atividades que a gente fazia antes no escritório, ou na nossa empresa, para dentro de casa, e a gente tem essa responsabilidade de fazer a correta gestão para melhorar esses números da reciclagem, né? Eu desenvolvi durante muitos anos as minhas atividades em indústria petroquímica. E assim a gente vê o quanto que as legislações são importantes e elas funcionam nos grandes geradores, funcionam nas empresas, né? Existem órgãos fiscalizadores, existem políticas ambientais, né? Instrumentos de licenciamento que são importantes também e são bem executados, vamos dizer assim, nas pessoas jurídicas. Quando a gente transfere para dentro de casa, a gente precisa ter uma noção de que essa responsabilidade passa a ser nossa. Talvez não vai ter tanta fiscalização, porque o poder público não entra na nossa casa, ele só recebe os nossos resíduos, o nosso lixo, né, aquele tudo misturado ali, quando já está na parte de fora da nossa casa, né? A gente botou tudo naquele saco preto, tudo misturado, colocou na porta de casa e a gente quer que ele recolha o mais rápido possível para levar para bem longe da nossa casa. Deixou de ser um problema nosso. Mas não, envolve transporte, envolve os aterros sanitários, que são custeados com os nossos impostos, né? Então, existe uma responsabilidade nossa, sim, de fazer o correto encaminhamento e, se possível, desviar esses resíduos dos aterros sanitários, colocando eles de volta na cadeia, que é o caso da reciclagem. Então, Rodrigo, se nós pensarmos dessa forma aí que você está falando, da importância que nós, dentro de casa, façamos a nossa parte na questão de separar direito esse lixo, dar a destinação correta desse lixo e ampliarmos, então, o nosso escopo para outras cidades, por exemplo. O Rio de Janeiro faz a sua parte, mas aquela cidade vizinha do Rio de Janeiro não faz a parte dela, os moradores de lá também não separam o lixo. Isso pode acarretar problemas não só para esses moradores das outras cidades, como também para a cidade que está fazendo a sua parte? Sim, Renata. É bom a gente ter assim, uma noção micro, né, regional, da importância dos nossos atos assim em torno do ambiente que a gente vive, mas também é importante que a gente veja como um todo, né? Então, cada cidade tem a necessidade de avançar nas suas políticas, até porque o lixo ele é um escopo do governo municipal. Então, cada município tem, às vezes, a sua verba, tem a sua destinação, tem a sua solução. Mas o mais importante é que existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, uma lei de 2010. Ela trouxe avanços importantíssimos, que eu posso citar aqui o fim dos lixões, né? E o início dos aterros sanitários regulados, né? Mas, sim, o lixo sempre se fala como uma questão de saúde pública. Ele é uma questão ambiental, mas é uma questão de saúde pública. Então, é importante que esses avanços eles sejam feitos em blocos, né? E a Política Nacional de Resíduos Sólidos também ela fala de responsabilidade compartilhada. É compartilhada entre os consumidores, entre as empresas e também entre os governos. Exatamente. E quais seriam assim, porque nós falamos muito, a gente precisa preservar a natureza, a gente precisa dar a destinação correta para o nosso lixo, mas por que é tão importante? Quais são os prejuízos que um lixo jogado de uma maneira inadequada pode trazer para nós? Tá ok. Eu vou começar falando, talvez, do valor econômico. Tá? Então, todo recurso natural empregado ali. Vou falar de um copo plástico. Se você imaginar um impacto de um copo descartável, né? Não é simplesmente
ele está ali no chão, né? Mas do chão ele pode parar nos mares, dos mares ele pode parar em peixes, né? A gente vê aí que existe uma expectativa que em 2050 exista mais plástico do que peixes nos oceanos. Mas se a gente parar para ver o antes do consumo, aquele copo ali ele significa uma extração de petróleo, às vezes em alto mar, o transporte do alto mar para a terra, o licenciamento, o transporte da terra para uma refinaria, a refinaria passa a transformação para os pellets, dos pellets ele transforma em plástico. Então, é toda uma cadeia produtiva que envolve riscos seríssimos ambientais, de emissões de carbono, de preservação do meio ambiente, né? E também de recursos que eu vou dizer que tem muita gente que trabalhou nessa cadeia, para você simplesmente beber uma água e descartar ele, mesmo que de forma correta. Então, assim, o risco ambiental ele é muito maior do que a gente imagina. Tá? Então, tem o valor econômico, como eu disse, o ambiental, que eu acabei já misturando aqui, e tem o valor social também. Então, nós sabemos que diariamente, acho que é uma realidade do Rio de Janeiro. Então, nós estamos aqui falando para cariocas, então os cariocas entenderão. Todos os dias temos pessoas à nossa porta à espera do nosso lixo. Então, existem famílias que buscam recursos para suprir as necessidades ali de cada dia, para ter o seu pão de cada dia, do nosso lixo que a gente coloca na porta, tudo misturado. Então, são condições, às vezes, sanitárias ruins para eles, tá? E, mesmo assim, eles fazem um trabalho que é um trabalho essencial para a cadeia de reciclagem. Vamos dizer que mais de 90% de todo o material reciclado, aquele que eu falei que é só 3% lá no início, mais de 90% desse valor é o que passa na mão dos catadores. Então, a gente precisa promover uma forma melhor deles tirarem os recursos dele. Então, aí eu posso citar vários exemplos. Mesmo que você não tenha a sua rua, a sua residência assistida por uma coleta seletiva, né? Aqui no Rio nós temos várias localidades que a Conlurb assiste com a coleta seletiva. Quem não sabe, só entrar no site da Conlurb, existe um link com uma planilha em Excel, você joga o seu CEP e você vai saber qual o dia que o caminhão da Conlurb passa na sua rua. Mesmo que você não tenha a sua rua assistida, você pode buscar uma cooperativa perto da sua casa, valorizando o trabalho dos cooperados, dando emprego e renda para essas pessoas. Se você não tem uma cooperativa perto da sua casa, você pode separar o seu lixo. Então, assim, tenha o hábito de enxergar que aquilo é um recurso. Então, separa as caixinhas de Tetra Pak, separa o vidro, separa o alumínio, separa o papel, separa o plástico. E higieniza. Você pode higienizar da mesma maneira que você lavou a louça ali após a refeição. Você pode higienizar rapidamente os resíduos e colocar num saquinho. Quem pega na porta da sua casa, eu digo que assim, não seria a melhor condição de trabalho. Mas já existe gente tirando recursos dessa maneira. Então, vamos promover uma melhor condição para eles. Então, se a gente já deixar tudo separadinho, já dá uma condição melhor, tem um bem-estar social também. Exatamente, mais dignidade e ajuda também no trabalho tão importante, como você já falou aí, desses catadores, não é? Bom, o Câmara Rio Entrevista vai para um rápido intervalo, mas já já nós vamos voltar conversando com o Rodrigo Oliveira sobre o lixo na cidade do Rio. Não sai daí. O Câmara Rio Entrevista está de volta e hoje eu estou conversando com o Rodrigo Oliveira, que é embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil no Rio de Janeiro. Rodrigo, qual é o principal objetivo do Instituto Lixo Zero Brasil? Renata, o Instituto Lixo Zero Brasil ele é uma organização sem fins lucrativos e ele existe desde 2010. Ele nasceu junto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas
não tem ligação. É, o principal objetivo dele é disseminar o conceito lixo zero. E aí o conceito lixo zero eu vou trazer aqui para a gente discutir um pouco. Ele consiste no máximo aproveitamento e no correto encaminhamento dos resíduos sólidos, de forma a incentivar sempre os ciclos naturais. Tá? Então, a gente fala que os recursos naturais eles são finitos, mas eles são finitos da maneira que a gente está acostumado a lidar com eles. Então, essa linearidade, né, de consumo e destinação. Então, a gente sempre busca incentivar os ciclos naturais. Tá? E outra função do conceito lixo zero é que ele é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária. Então, ela é visionária porque ela é totalmente possível. A gente já sabe que o lixo zero quer dizer que a gente não vai mais falar de lixo, aquela meleca toda misturada, a gente vai falar de resíduo. Tá? Ela é eficiente porque ela fala de qualidade, como se fosse um programa de qualidade total. Se você tem um processo que gera muito lixo, é um processo que não é eficiente. Então, se você tem um processo que gera menos lixo, você pode dizer que o seu processo tem mais eficiência. Né? Eu executo as minhas atividades e gero bem pouquinho de lixo, encaminho corretamente. Tá? Ela é econômica por tudo aquilo que eu já trouxe, né? de preservar os recursos, de colocar na cadeia circular novamente, né? Então, assim, incentivar a reciclagem, né? E ela é ética porque, assim, você exerce a tua responsabilidade e, principalmente, assim, quando não tem ninguém vendo, você não vai fazer o correto só quando você está na frente de alguém ou só porque você vai ser multado. Aqui no Rio, o Lixo Zero está muito relacionado a um programa de multas da Conlurb, para quem joga lixo no chão, que é diferente do nosso conceito lixo zero. Então, assim, vai muito de quando não tem ninguém vendo. Então, assim, a gente preza muito por chamar a responsabilidade das pessoas e capacitar elas a tomarem as melhores decisões. Então, quando a gente dissemina o conceito lixo zero, a gente acaba empoderando as pessoas para que elas possam fazer o correto e as melhores decisões em relação ao consumo e à destinação dos resíduos sólidos. Quais são as políticas de tratamento que existem hoje aqui, que poderiam ser implementadas, algumas que não existam e que já estejam acontecendo em outros lugares aí do mundo? Olha, eu vou citar aqui dois, né, que não são utópicos, não. Mas o primeiro é a compostagem doméstica. Nós sabemos que dentro desse panorama de lixo doméstico aí que a gente está falando, mais de 50% de todo o resíduo gerado dentro da cidade, eles são lixo orgânico, são resíduos orgânicos. Então, imagina, eu já cheguei a fazer essa conta já, de todos os caminhões que circulam na cidade, a metade leva resíduos orgânicos para aterro sanitário. Então, se você conseguir incentivar a população a fazer compostagem doméstica, você pode vir a diminuir talvez aí metade de todos os caminhões que circulam na cidade, ele pode sair dessa circulação. Isso mexe com o quê? Isso mexe com a vida útil do aterro sanitário, porque você vai reduzir aí pela metade. Isso mexe com a tua relação com os teus resíduos, com o teu consumo. Eu te digo que seguramente quem começa a compostar em casa evita muito desperdício de alimento, por exemplo. Você começa a se sentir impactado com aquela geração ali. E você gera também recurso ali, que é o composto orgânico, ele vira adubo. Então, muitas pessoas cultivam jardim, cultivam uma própria horta, uma horta comunitária. A compostagem ela pode acontecer também de forma comunitária, num condomínio, numa praça. Então, assim, a compostagem é uma boa maneira de você incentivar. E mais um benefício aqui que eu não quero deixar de falar. Se você transita pela cidade do Rio de Janeiro
e você sente os impactos, às vezes, na qualidade do asfalto, ou então num tempo excessivo que você demora para se deslocar de um lugar para o outro. Quando você tira esses caminhões da rua, você vai melhorar esse... vai muito além. Vai muito além. E o recurso que você colocaria nos aterros sanitários pode virar a escola? Pode. Pode virar bem-estar para a comunidade? Pode. E aí não tem fim. Exatamente, tudo como na vida, né? Tudo funciona em É, cadeia, né? Se você resolve uma sim, situação, se você trata melhor o seu lixo, você ajuda a resolver tantas outras questões que nem passam pela nossa cabeça agora, né, Rodrigo? exatamente. Então, assim, eu diria que e tem cidades que incentivam, assim, é mais comum em cidades do interior, onde as pessoas talvez morem em casas, né? Eu sei que o Rio de Janeiro, a realidade, as residências são muito verticalizadas, mas eu composto dentro de um apartamento. Não, não tem desculpa. E não É custa só nada, né? Na não verdade, a gente custa pensa, nada. nossa, para fazer a diferença vou gastar um dinheiro. Não, não se gasta dinheiro. Não. Tem na internet, se você pesquisar, existem vários métodos, várias soluções. É só você pesquisar, não desistir. Você tem que ter aquela meta ali que a compostagem acontece. O milagre da compostagem acontece. A outra solução que eu ia dar, que existem algumas cidades, no Brasil já existem cidades que trabalham rumo ao lixo zero. Eu falei aqui de Chapecó. Chapecó é uma realidade hoje. Tem outros como São Luís também que já são adeptos ao conceito lixo zero e têm atingido bons índices de redução dos resíduos e de capacitação das cooperativas. Mas existem cidades também na Itália que eles fazem algumas mudanças na coleta seletiva, né? Então, assim, tudo que você puder fazer para manter o valor dos resíduos é válido. Então, quando você começa a compostar em casa, você começa a não misturar os orgânicos com os materiais secos, que a gente chama, que são os materiais recicláveis. Então, outro benefício da compostagem é você manter a qualidade dos materiais recicláveis, pode chegar nas cooperativas. E aí também tem várias ações que podem ser feitas, né? Por exemplo, hoje a nossa coleta seletiva da cidade do Rio de Janeiro, ela é feita multimaterial. Então, o carro da Conlurb passa, você pode pôr todos os teus recicláveis dentro de um saco, vai passar no caminhão da Conlurb, é um caminhão compactador, isso às vezes impede um pouco a manutenção da qualidade dos recicláveis, né, quando chega na cooperativa. Eu já tive a oportunidade de visitar várias cooperativas e eu sei como a qualidade é impactada, mas mesmo assim tem seus benefícios, tá? Mas também uma coleta unimaterial também é possível. Por que a gente não pode fazer uma coleta... na segunda-feira a gente vai coletar vidro, na terça vai ser papel, na quarta vai ser plástico. Então, isso facilita a sociedade também a entender a sua responsabilidade e a seguir. Nós funcionamos muito bem com regras, né? Não é à toa que que a gente convive com leis, né? As regras são boas para a gente. Então, algumas ações podem facilitar, sim, a melhora da qualidade. Então, assim, não são ações difíceis, mas requer um pouco de estratégia, né? Então, essa parte estratégica talvez seja um grande desafio para a gente pensar no lixo. Eu gosto muito de tratar a questão da gestão de resíduos como uma gestão estratégica. Tem que ter um passo anterior para a gente repensar. O que a gente está fazendo? Para onde que isso vai? Como que ele vai ser coletado? O que eu vou fazer com isso? Então, para a gente não repetir velhos hábitos. Quando a gente repete velhos hábitos, a gente se vê juntando tudo e colocando na porta da nossa casa todos os dias, como a gente sempre fez. E é isso que a gente não quer. Exatamente, perfeito, Rodrigo. Nós temos que criar novos hábitos e assim ajudar o nosso planeta. Gostaria de Exato. agradecer muito pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Renata, eu que agradeço. Assim, falar de lixo é sempre um prazer para a gente, né? A gente não perde a oportunidade para falar dessa coisa que é tão importante, né? É uma coisa
que envolve a sociedade, envolve a economia da cidade, envolve a parte de saúde pública, né? Então, assim, vamos convidar as pessoas para conhecerem o seu lixo, conhecerem as ações, conhecerem os pontos de entrega voluntária perto da sua cidade, perto da sua casa, e fazer o melhor, né? Que possa impactar para um ambiente melhor também para a nossa cidade. É isso aí. Muitíssimo obrigada. Agradeço. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode acompanhar as novidades da Câmara no nosso site. O endereço é o câmara.rio. E também nas nossas redes sociais, no @Câmara Rio. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.